Bom, vamos fazer a abertura, né? Que a Alessandra, beijos para a Alessandra, Sérgio, manda aí. A Alessandra teve o cuidado de dizer para a gente como era feito antes, inicialmente, as coisas formaisinhas, né? E tal. Então vamos lá. Com muita satisfação que realizamos mais um cinema no formato remoto em função da pandemia. O Cinema em Foco é um projeto de extensão de cinema voltado para a exibição de filmes brasileiros e debates com realizadores, pesquisadores, atores e técnicos em cinema e audiovisual, sempre a partir específico da área. Bimestralmente, o Cinema em Foco faz parte das atividades do grupo de pesquisa História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual, que concentra suas pesquisas acadêmicas em torno de reflexões teóricas e práticas sobre a história do cinema e da produção audiovisual. O CPCine é constituído por professores, pesquisadores e discentes do bacharelado em cinema e audiovisual e do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade de Juiz de Fora. O Foco de hoje tem como tema Cinema Invisível, fazer cinema por ele. E para conversar sobre isso, temos o prazer de receber o Diego. Dá um tchauzinho aí, Diego. Diego é documentarista e psicólogo transcultural, mestre em Artes, Cultura e Linguagens pela UFJF. Em 2019, ele fundou a página Mitos Brasileiros. Ele finaliza nesse momento a primeira série documentária do projeto Em Busca das Profundas do Brasil Profundo, que foi de 2020. Assina a direção do média-metragem Conversa Fiada, em parceria com a Unicamp e o UFG, sobre mulheres, fiadeiras e xamãs do sertão geraizeiro, prêmio Sesc de Aquisição 2019, e que está em exibição pública pelo canal Sesc TV. Também assina a direção e a fotografia do seu primeiro longa-metragem, o documentário Gerais da Pedra, contemplado pelo editor Demig em 2017, em torno do Grande Sertão de Guimarães Rosa. Em 2007, participou como diretor de fotografia do Videodança Mulheres de Linha, projeto premiado pelo edital Klaus Viana de Dança em 2016. Desde 2015 até os dias atuais, coordena uma pesquisa de campo em torno dos mitos contemporâneos brasileiros por várias regiões do Brasil, com produções na chave documental, escrita e cinematográfica. Muito obrigada, Diego, por aceitar nosso convite. Como é que a gente vai fazer? Vou dar a palavra para o Diego para a gente sobre esse episódio específico, mas sobre a série em geral. A gente mandou por e-mail o link para a série, eu não sei quem teve oportunidade de assistir, mas eu super aconselho que assistam, tá maravilhosa. E para ele contar um pouco para a gente desse processo, e quem for tendo dúvida, vendo na mão ou fazendo comentário no chat, que a gente vai lendo conforme a dança for ocorrendo aqui, tá? Diego, tá contigo. Boa noite, que bom. Olha, eu estou muito feliz, eu quero agradecer mesmo, assim, desde quando Moema mandou aí o e-mail e tinha lá Cinema em Foco, o FJF, eu falei, caraca, quem diria voltar aos diálogos ali, num lugar que foi muito rico para mim, um lugar de, enfim, de pesquisa mesmo e de muita inspiração, de muitos desafios, assim, nossa, foi muito impressionante, como que 2 anos ali do mestrado me catapultou, assim, e fui parar lá no sertão, né, caí sentado praticamente no meio do Brasil profundo ali, eu estava esboçando já na pesquisa de dissertação, até que eu realmente botei a mão na massa, assim, né, a mão na terra, nesse caso. E, então eu fiquei muito feliz, eu quero agradecer mesmo, assim, pela possibilidade de troca, pelo diálogo mesmo, né, e esse diálogo aberto me encanta muito, esse diálogo em tom de conversa, sempre gostei muito, assim, então é isso, eu estou muito feliz, agradeço mesmo a todos os envolvidos aí, e
e vida longa para o projeto cada vez mais, porque é muito legal, muito importante. Eu acho que agora, então, nem se fala nesse momento de resistência mesmo, né, de poder existir de várias formas. Então, o que eu puder ajudar também, contem comigo e vamos conversar, vamos falar aí. Eu tô aqui de coração aberto. Não sei, eu acho que quem tiver perguntas também de trazer, eu acho que a gente pode ter esse tom de diálogo mesmo, mas tem várias coisas para falar, mas eu não sei, Moema, você tem alguma pergunta? Eu posso ir para onde? Eu queria que você começasse falando, assim, a gente já conversou um pouco antes, mas aí só estava a gente, que foi um pouco desse seu processo de descoberta com esse documentário, que eu acho um pouco também do que está no nome. Eu acho interessante a gente falar, eu já tô dando spoiler aqui, mais ou menos, mas vamos focar no que a gente deu para esse encontro, né? Que é o cinema invisível, o fazer cinema e ser feito por ele. Tipo, e como isso tudo se encaixa no documentário, né? No episódio da Dona Maninha, mas de uma forma geral na série. Sim. É quase que foi o inverso, né? Um cinema que, para mim, cinema, audiovisual, que de alguma forma começou pelo inverso, assim, começou como uma busca pessoal e de repente ele foi se transformando em audiovisual, em cinema, né? Então é quando a gente vai com uma certa liberdade e sem muita pesquisa, sem muita elaboração, sem muito planejamento, mas realmente uma sensação de que é mais uma vontade, né? Algo que está muito dentro, como um caminho, como um destino, como uma motivação mesmo, assim, pessoal. E, de repente, isso sincronizar outras coisas, né? A ponto de sincronizar pessoas que entraram para a equipe, sincronizar, de repente, vários colaboradores, e, de repente, aquilo ir começando a criar mesmo uma estrutura de audiovisual, uma estrutura de cinema em sua certa medida, né? Que eu acho que esse Resto do Mundo está muito mais nessa linguagem de programa de TV, eu considero, né? Mas, assim, uma coisa mais de programa de TV, com um certo tom e de algum jeito aí de cinema, enfim, eu não sei muito, cada um acho que pode categorizar, né, ao seu modo, mas eu chamei de cinema invisível um pouco na petulância de chamar isso de cinema invisível, né, mas é porque é isso, ser feito pelo filme, né, mais do que fazer, porque eu comecei a sentir que aquilo tudo estava nos transformando num grau imenso, assim. E eu percebi que existia uma certa, em momentos parecia que tinha uma força autônoma, assim, né? Independente de crença, religião ou misticismo, mas parecia que as coisas estavam acontecendo tão sincronicamente que havia uma equipe por trás. Muitas pessoas falavam, caramba, mas quem é que está na produção? Quem fez o roteiro, né? Então, eu falei, olha, é difícil explicar isso tudo, né? Então, eu acho que tem um quê, sim, de mistério, de enigma nisso tudo, quando você está muito aberto, né, a esse momento de produção mesmo, né, daquilo que você está sentindo, independente se você tem muitos equipamentos ou não, ou se você tem uma produtora ou não, se você tem uma grande câmera ou não, mas você tem uma faísca, né, você tem um negócio que te faz ir fazer, e fazer, e fazer, e ser feito, né? Fazer, ser feito. Fazer, ser feito. Isso vai retroalimentando até que as escalas vão aumentando, né? Que foi o caso do Resto do Mundo, assim. As coisas foram aumentando, as locações, os lugares cada vez mais, assim, distantes e difíceis, mas aparecia o carro, aparecia uma casa, aparecia outras 2 pessoas de produção, né? Então, até mesmo chegar na trilha sonora, com intérpretes e pessoas muito especiais aí do Brasil, né? E colaboradores de todas as formas. Então, todos eles, de alguma medida, também foram feitos, não só fizeram, né? E por isso o cinema invisível, que de alguma forma existe um quê de transcendência em vários, de quem passou, né? Essa sensação de que transcendeu algumas linguagens ou momentos ou técnicas e para isso tudo acontecer.
né? Então, acho que tem um pouco desse movimento, assim. Eu lembrei da gente conversando que uma coisa que me pegou muito nas nossas conversas, suas escolhas de palavras, foram a ambiguidade dessas palavras, né? Tipo assim, cinema do invisível, mas o invisível pode. Que invisível é esse, né? É o invisível de quem faz, é o invisível de transcendência que você falou. E aí tem uma outra palavra que pega para mim, que dá o nome à série, né? Que é o resto de mundo. E que resto? O que é resto? E aí, nesse episódio da Maninha, né? Você fim é o início, mas o que é o resto? O resto é o que sobra, o resto visto de uma forma mais otimista. Como que você enxergou esse resto e por que o nome de resto de mundo para a série? Olha, é claro que eu não vou responder essa pergunta, eu vou dar um baita spoiler. E isso é um processo aberto. É um processo muito aberto sobre o resto. Porque o que acontece? Na verdade, eu posso falar várias outras coisas em relação a esse resto que veio primeiro da boca da Dona Elides. É uma das entrevistadas, das protagonistas da série, que está lá no 5º episódio. E a gente estava lá muito perguntando, aos poucos eu estava perguntando muito sobre o destino do mundo, né? Eu mesmo não sabia muito porquê. Eu acho que a gente foi encontrar com essas mulheres muito para perguntar sobre o destino do mundo. Isso 3 meses antes da pandemia, né? Quem ainda não conhece a série, 3 meses antes da pandemia, a gente esteve com essas mulheres, que a gente apelidou aí carinhosamente de profetisas, porque depois o mundo deu uma revirada e eu fui analisar ali tudo que a gente tinha conversado, elas estavam ali dando sinais claros, né, dessa revirada de mundo, e vi um material muito rico, muito forte desses direcionamentos que elas deram, né, para a gente há 3 meses antes. E esse material encaixou perfeitamente quando estourou a pandemia. E Dona Elides, uma dessas perguntas que a gente fez para ela, Dona Elides, e aí, qual é a saída? O que está acontecendo com o mundo? O que está rolando? Eu estava com muitas questões em relação a isso, e outras pessoas também. Aí ela falou, meu filho, nesse resto de mundo, aí, desse resto de mundo, caraca, resto de mundo, assim, a gente tá mesmo no resto, assim, a gente tá na sobra, será que é isso? É a sobra, ou é o que fica, é a essência? Muita gente fala desse resto, né? Esse resto, ele pode ser muita coisa. Acontece que quando veio da boca da Dona Elides isso, aquilo ficou comigo, eu acabei esquecendo, porque a Dona Elides foi uma das primeiras que eu gravei, e depois vieram mais 14 mulheres, e mais 2 meses aí de gravação, foram ao todo 3 meses de processo pelo interior e tudo, e escutei muita coisa, foi tudo muito intenso, e quando eu cheguei em Juiz de Fora aqui, era março de 2020, estourou a pandemia. Eu cheguei justamente, eu gravei janeiro, fevereiro, março, quando eu cheguei aqui, estourou a pandemia, e eu estava né, em reclusão completa, fui analisar o material de novo, eu não tinha a mínima noção do que seria esse material, eu não tinha noção de que a série se chamaria Resto de Mundo, de que a série ia ser sobre sobre o destino do mundo, não tinha noção nenhuma, eu só realmente estava gravando, assim. Eu não fiz um roteiro tão claro, mas existiam perguntas, né, e questões em relação a esse destino, né, o nosso destino. E aí foi isso, revi Dona Elides e ela estava lá dando esse sinal, e ali despertou de novo uma decupagem já técnica, já fazendo essa seleção dessas conversas com essas mulheres, né, em especial. Então, é isso, lá no final do episódio ainda tem, lá no 6º episódio, né, que é esse 6º com a mãe Marieta, tem um jogo ainda um pouco mais louco ainda em relação a esse resto, né, e fica aí, né, vamos deixar no ar. Entendi, tipo, não vai me responder a pergunta. Talvez eu te passe o contato da Dona Elise, de repente uma delas pode te responder, mas eu não me sinto nem um pouco à altura. Falando especificamente desse episódio, uma coisa que você fala durante o episódio que conversou é o fato de você não ter roteiro, um roteiro fechado, você falou que foi uma coisa muito aberta. E aí,
eu queria saber, assim, como cada episódio, cada profetisa, cada mulher dessa, eu acho que você encontrou um jeito diferente. Então, assim, seria uma pergunta muito se eu falasse de todas, mas já que a gente assistiu o episódio da Dona Maninha, como que você chegou à Dona Maninha e como que você falou que vai fazer parte dessa série? Foi bem maluco, porque eu tinha chegado na Chapada sozinho, com a câmera na mão, típica situação, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, vou fazer alguma coisa. Mas eu não tinha, assim, muita pretensão também. Eu estava querendo realmente ficar aberto para encontrar essas mestras griots, né? A gente lá na região, então, chama muito de griots, né? Mestras griots, mulheres fortes, que eu sabia que tinha na região. Eu não conhecia a região, então eu cheguei muito zerado em tudo. E eu quis fazer esse dispositivo, que até na dissertação eu tinha feito, quando eu fui escrever, que é não ter rota, não ter mapa, é só mesmo contar com os contatos que vão levando e vão criando uma geografia afetiva, né? Uma rede que vai me levando a coisa funcionar. Então eu não queria muito forçar a barra também, então poderia rolar ou não, né? Enfim. E se rolasse uma, duas pessoas, eu ia ter um material, enfim, não sei. E aos poucos eu fui encontrando uma pessoa que me disse de outra, típica situação, né? Aí chega no WhatsApp, uma amiga lá do Sul falou, olha, eu preciso que você saiba que aí tem uma mulher que vai te ajudar bem. Eu falei, como é que ela chama? Fulano. Beleza, eu vou encontrar essa mulher aí, eu vou tentar inchar e tal. Acabei encontrando, fui na casa dela, e ela praticamente me passou um roteiro gigante de mulheres. Ela foi quem abriu, a Cris Pascoli, ela é guia hoje lá da Chapada, e tem muita vivência com essas mulheres, e ela me passou um roteiro muito interessante, e eu fiquei com aquilo assim, nossa, caraca, eu quero em todos, né, mas eu não tenho estrutura direito, como é que eu vou fazer, mas eu tinha uma certa certeza que eu ia conseguir. Eu tinha assim, eu tinha um quente no coração, sentindo que alguma coisa ia acontecer, e o que eu pudesse fazer para isso acontecer, eu também ia fazer, né? Porque isso já é, uma certa forma, produzir, né? Assim, de algum jeito você tá com o pé no chão, sabendo das suas limitações, mas que você tá muito afim de fazer um filme, né? Então, vamos lá. E aí foi isso. Dona Maninha foi uma dessas mulheres que estava no Quilombo Remanso, apontado pela Cris, no roteiro dela. Só que a Cris tinha falado da Dona Zilda. Então a gente chegou no Quilombo Remanso, depois de andar muito, tal, a gente chegou no Quilombo procurando a Dona Zilda. E ninguém falou que não existe Dona Zilda lá. Olha, não existe. A gente fala, olha, mas a Dona Zilda, ela é mestra do Jaré, do terreiro daí, é o único terreiro que tem, não tem um terreiro aqui. E eles falam, olha, não, quem é a dona do terreiro do Jaré é a Dona Maninha. Não existe a Dona Zilda. Pois vamos na Dona Maninha. Mas aonde que morar vai ter que andar, quilombo, assim, às vezes não tá tudo junto, né? E aí, uma das primeiras pessoas que a gente encontrou, aí já tá no início da série, que você percebe que a gente abaixa o vidro e pergunta para uma mulher que a gente estava procurando a Dona Maninha, e era justamente a Dona Maninha. E a gente deu aquele berro, porque tipo, caraca, a gente tá no meio do nada, e aí encontra uma senhora andando, e de repente é a Dona Maninha. E a Paty até brincou, aquela ali é a Dona Maninha, é uma índia. Aí ela, então deu um calor ali, né? E ali começou mesmo coisas muito sincrônicas, assim, um acúmulo de acontecimentos realmente que deixou a gente muito impressionado. E aí Dona Maninha atendeu a gente ali, né? Recebeu a gente dentro do próprio terreiro dela. Então foi muito forte, assim, uma das pessoas que estavam com a gente passou mal, assim, realmente parecia algo que era algo muito forte, assim, ela, enfim, começou a vomitar no meio do processo, e teve que sair dali daquele terreiro, daquele momento, então tinham coisas que eu acho que vale a pena linkar um pouco, que eu não estou indo, se a gente vai com essa ideia de que eu estou fazendo o filme, eu sou diretor do meu filme, e eu controlo as coisas e as pessoas,
e que Dona Maninha é a personagem do meu filme, e que, né, eu vou coisificando tudo, a relação se perde. Então a gente entra numa bifurcação. Eu vou encontrar com Dona Maninha, ou eu vou fazer um filme. E aí, se eu achar que eu sou o diretor deste filme e começar a controlar cenário, controlar não sei o quê, eu vou, daquele jeito, daquela forma, eu perco muito, inclusive o filme, eu acho. Foi o que eu fui percebendo. Então, quanto mais eu soltava, quanto mais eu deixava, parece que mais acontecia, assim, mais encaixava. Eu ligava a câmera, o plano estava bem já. Claro, não estou falando de técnicas, a gente não está falando de, enfim, né, assim, eu estava ligado em outras coisas, mas também, na medida do possível, na técnica, mas muita coisa ia acontecendo de forma mais espontânea, e quando uma dessas pessoas passaram mal, a gente começou a perceber que, de fato, existiam outras questões, outros movimentos, outros momentos que a gente não controla. E cada um vai chamar de nome. Dona Maninha vai chamar isso de espírito, de processos lá espirituais. Eu não conseguia nominar, eu só achava isso muito impressionante, assim, porque a gente era palpável, né? A força daquele terreiro, dava para a gente sentir, né? E quando ela me convida para acompanhá-la no altar, foi a hora que eu falei, não estou fazendo, nessa hora eu não estou fazendo um filme. Nessa hora eu só estou realmente querendo aprender com o que ela está dizendo, né? E levar a câmera, levar e fazer imagem daquele momento é uma responsabilidade muito bizarra frente a algo que eu não sei o que é. Então eu acho que nesse sentido eu comecei a apostar em incluir a equipe na narrativa. Não por um mero protagonista, mas é um protagonismo no sentido de que estamos sendo feitos e de que envolver um processo de adentrar, né, na intimidade de alguns povos, né? O altar é um lugar extremamente íntimo, né? As cozinhas são extremamente íntimas para essas mulheres do interior, então nem se fala. Os terreiros são lugares de muita intimidade, e aí, de repente, fazer imagem. E porque é isso, abrir o plano, deixar com que essa diegese aconteça dentro de um componente que não se entende tanto, né, era algo que eu fiquei na dúvida ali. Eu falei, cara, eu acho que eu não sei, não vou fazer nada. Paralisei ali, naquela hora eu travei e deixei a câmera lá, eu entrei, mas ali eu comecei ali a apostar nesse paralelo, né, da equipe com esses acontecimentos, para também deixar um pouco dessa ferida aberta, né, nesse sentido de que a gente está adentrando a territórios diferentes, com todos os privilégios, com as camadas, com as questões éticas que isso envolve, né, e problematizar isso enquanto se assiste também, né, a gente precisa pensar e repensar nisso, é urgente, né, a gente está vendo aí consequências absurdas sobre isso. Eu vi você falando do altar e eu ia justamente lembrando, porque é uma das partes favoritas, assim, da série. Eu tenho cenas que eu gosto mais, eu gosto dessa cena que você fica perdido, assim, porque você como personagem também, de certo modo, você equipe ali, mas um personagem interlocutor, assim, e que eu acho que, de certa forma, dá ênfase para o discurso delas, assim, porque os áudios que você coloca e perguntas que você faz mesmo levam a uma intensificação, eu acredito, eu vejo, assim, da narrativa das forças energéticas, chamem elas do que chamarem, e isso tem em todos os episódios de alguma forma, né? Uma coincidência que uma fala que perfeitamente, assim, né? As falas delas, assim. Então, a história do altar que eu ia comentar e você já abriu. Alguém quer fazer pergunta, gente? Um tempinho para vocês fazerem pergunta, porque senão eu continuo, assim. Muito. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que talvez seja uma coisa mais técnica.
Eu vi lá nos créditos que você acredita uma pessoa como conexão criativa. E eu fiquei meio curioso, assim, o que seria a conexão criativa? Cara, nem eu sei, na verdade. É uma pessoa, a Márcia, maravilhosa, que teve muito comigo e ela não se encaixa, assim, ela não é do cinema. A maioria das pessoas que tiveram comigo como colaboradores não são do cinema, então não são equipe técnica, né? Então a Márcia, ela vem do marketing, do business, mas é uma pessoa extremamente criativa, ela ajudou muito no roteiro. E ela falou, Diego, eu não me sinto à vontade para estar em algum lugar técnico né, de uma ficha técnica e tal. Eu falei, Márcia, cara, dá o nome que você quiser. Esse aqui é assim, a gente não tem que ficha técnica que a gente tem, né? Aqui, olha quem fez esse filme, né? Assim, as pessoas, a maioria não, tirando o pessoal, vamos supor, o pessoal da trilha sonora, que é a trilha sonora original, que mandam muito bem, assim, foi muito bacana fazer esse trabalho com eles, assim, de estar perto, de acompanhar. E outros colaboradores que eram do cinema, mas a maioria não estava nesse campo. Então ela sugeriu esse nome mesmo, Conexão Criativa, mas é alguém que teve do início ao fim da montagem, dando muitos feedbacks e tudo, e aí virou Conexão Criativa, e todo mundo fica super curioso com essa função aí lançada, né? Mas é mais isso. Entendi. Não, na hora que eu vi, eu fiquei assim, uai, que é isso, né? Que função é essa, né? E tem até no roteiro, tem uma parte lá, roteiro, equipe inominável, né? Porque tem um roteiro, mas também não dá nome. Eu comecei a brincar com isso, assim, eu acho que de que forma não levar tão a sério toda uma claustrofobia que isso pode virar, né? Assim, como eu não tinha um compromisso de uma entrega para algum lugar, ou alguma marca, ou até mesmo para o cinema em si, né? Eu estava brincando com essas linguagens, eu também não quis levar tão a sério, né? Todo esse modo clássico ou comercial, né? De levar ao cinema. Então é uma experimentação mesmo, né? E é engraçado como isso mexe. Muita gente vem falar da ficha exatamente porque. Mas o que que é, né? Assim, essa curiosidade do lugar, da função. E é bom, às vezes, né? Às vezes é bom brincar sério, às vezes é bom fazer a coisa profissional, a coisa técnica, e às vezes é bom experimentar, né? Se dar esse lugar da liberdade também, né? Às vezes a ficha mesmo é um reflexo do filme também, né? Mas, enfim, você fala muito sobre a produção, mesmo não sendo 100% técnica. Assim. Sim, verdade. No próprio espelho ali, né? Da montagem, total. Pode falar, Cristiano. Vocês conseguem ouvir? Sim. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, eu lembro que eu estudei Schelling, que é um filósofo, né, e ele falava sobre a experiência humana com a religião e a necessidade dessa experiência. Então ele citava, por exemplo, que na Idade Média, por causa da racionalização científica, perdeu-se muito da experiência religiosa que você tinha na Idade Média, que ainda era de proveito, que era uma forma de pensar o desconhecido como mais primitivamente, mas era boa, assim, funcionava melhor daquele modo do que depois que veio essa instrumentalização, racionalização de tudo. E lembrei do Kant, quando ele faz aquela virada, né, Cristiano, eu não sei se está para todo mundo, mas seu áudio deu uma baixada. Sim, baixou bastante, também não ouço. Melhorou? Não. Cristiano. Se você. Tava curioso. Pois é, eu também fiquei. Se você quiser escrever no chat ou tentar alguma outra forma de áudio, não tem problema não, a gente aguarda, tá? Pode ir, Monique.
Obrigada, gente. Boa noite. Diego, eu fiquei muito... Primeiro, parabéns, né, pelo trabalho incrível. E eu fiquei muito curiosa, assim, logo no início, com o nome também, como a Moema comentou, e porque me lembrou o fim e o princípio. Talvez isso seja até óbvio, essa comparação. Às vezes você já escutou isso, que é o filme do Coutinho. E logo no início ele fala, assim, que ele não tem roteiro, que ele coloca todo mundo, toda a equipe numa van, numa Kombi, e eles vão procurar o roteiro, assim. Não sei se alguém já fez essa comparação, se ele é uma inspiração para o seu trabalho, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho disso. Também fiquei curiosa se desde o início você já tinha pensado que isso seria seriado, porque não é tão comum, né, documentários assim, dessa forma. Então, se isso já foi uma coisa que veio com o material, né, que o material foi crescendo, ou se desde o início você quis mesmo fazer vários episódios. E também fiquei curiosa em questão da sua formação, eu vi que você é psicólogo, né? E eu achei curioso, assim, porque psicólogo tem essa coisa da escuta, independente da sua formação, assim, da sua especialização, se você pensou nisso, assim, nesse momento, ou em outros trabalhos que você realiza desse espaço da escuta, né, que pode estar relacionado à sua formação mais interdisciplinar, enfim, essas 3 perguntinhas que eu tenho. Nossa, então, a primeira do Coutinho, né? Me dá até um tremelico, assim, quando alguém fala que lembrou ou que evoca de algum jeito Fim e Princípio ou alguma obra dele, porque o Coutinho, para mim, é uma grande inspiração mesmo, e acho muito bonito, assim, a forma como ele sempre leva os trabalhos de uma... Cara, é muito difícil até de falar, porque ele tem uma dosagem muito interessante, até mesmo a presença dele, né? Sempre me chamou muita atenção com uma presença leve e provocativa ao mesmo tempo, né? Ele consegue costurar isso de algum jeito, ele tá presente enquanto diretor, mas ele tá presente enquanto artesania, assim, né? Da escuta, a gente consegue quase sentir o pensamento dele. Parece que tem alguns momentos e alguns trabalhos que você consegue sentir a sagacidade dele. Aí ele vai lá para o meio do sertão, aí de repente ele me manda um jogo de cena, também muito sagaz e muito estratégico na fala, nas pontuações. Ele é uma inspiração mesmo. Eu acho que até mesmo no campo da humanas em geral, assim, na psicologia, em vários níveis, né? Então, é inspiração sim, em princípio, vários, acho que todos, né, em alguma medida. E essa coisa do roteiro aberto, como eu não tinha noção de que se tornaria uma série, realmente eu não tinha noção. Eu achava que eu ia realmente fazer uma pré-pesquisa de um documentário mesmo, que aí eu realmente iria com uma força técnica, enfim, ancorado com algum tipo de financiamento, com equipe, nesse molde mesmo que se espera, para a gente conseguir fazer tudo bem feito, né? Só que foi tomando uma intensidade, né? E decidi explorar essa linguagem do cinema como vínculo, né? Que eu acho que é isso, e isso vem muito também do Coutinho, de alguma medida, né? Mas eu acho que, para mim, a noção de cinema, desde quando eu comecei na pesquisa mesmo, mais profunda, né? Aí, no mestrado, mas eu comecei a ver, quando eu botei isso a mão na massa, assim, eu saí da pesquisa e comecei a produzir mesmo com a câmera, eu comecei a ver que o cinema era uma ponte para vínculo, era o cinema vínculo, que ele é resultado de um encontro, ele não é a prioridade de uma coisa. Então, quando eu morei 1 ano numa vila, logo depois do mestrado, e numa vila no Sertão Mineiro, fazendo umas pesquisas do Grande Sertão Veredas, do livro, e eu morei 1 ano com essa oralidade, com os povos tradicionais, com parteira, bezedeiro, raizeira também. E lá eu começava a fazer essa coisa com a câmera. Então, em alguns momentos, eu ia para a casa da Dona Maria e pedia licença para ligar a câmera, mas eu me sentia muito mal quando eu ligava. Me dava um choque, me dava um bizil, assim, sabe? Porque eu não conseguia, virou um tabu. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque também se eu não ligo a câmera, qual é o problema, né? O que está acontecendo, né? E eu fui percebendo que era falta de vínculo. Não era falta de coragem.
né? Que eu poderia atropelar um monte de coisa, né? E ligar a câmera. Às vezes Dona Maria está falando uma coisa que é para mim, não é para a câmera. Tem coisas, né? Assim, tem uma sensação que o documentário te traz, que você tem uma intimidade, né? O documentário ele tem essa ilusão de que você vai criando uma intimidade e às vezes não é, né? Ou assim, uma intimidade porque você está pesquisando, você vai mergulhando dentro da região, do lugar, e as pessoas vão ficando próximas, de fato você consegue um certo vínculo para conseguir, às vezes, aquela resposta, aquele jeito, você vai criando as estratégias. E eu não queria fazer isso, tipo assim, com a intenção de gravar um filme. Eu queria estar com Dona Maninha para eu aprender sobre o Jaré. Eu queria estar com... Sempre tinha um motivo que não era só o filme. E eu me sentia protegido, assim, de algum jeito, porque qualquer imagem que vem é resultado de um vínculo mesmo, né? É resultado de um tempo de convívio. E não necessariamente tem a ver com um ano de convívio, meses, não tem a ver com isso, mas às vezes tem a ver com a consistência e a qualidade, né, desse vínculo. Então, vamos supor, Dona Linda, que está no segundo episódio, eu travei a gente tinha 5 dias para gravar, que foi muito rápido, assim, e eu, com essa intenção de gravar, enfim, eu conheci uma pessoa que tinha sonhado, isso é que é muito doido, eu acho que quem assistiu o segundo episódio vai ver lá que ela tinha sonhado que estava levando uma equipe de cinema para Dona Linda, lá no Vale do Pati. E ela tinha sonhado e acabou encontrando comigo no meio de uma trilha, e eu comentei que estava gravando um documentário, e ela falou, caraca, mas eu sonhei que eu estava levando uma galera de cinema lá para Dona Linda. Eu falei, quem é Dona Linda? Dona Linda é uma mulher do Vale do Pati. Eu, caraca, a mulher que me passou o roteiro de Mulheres falou da Dona Linda, então me leva lá. Sabe, coisas assim, que são frutos de vínculos. Então eu comecei para mim, abrir uma escola do cinema vínculo, que eu chamo, né, que é esse cinema invisível, mas é esse vínculo que se faz, não só em direção à imagem, mas em direção ao encontro, de poder ser lembrado. Por isso que a série traz alguns áudios dessas mulheres, que a gente continuou trocando muitos áudios, né, dessas senhoras, e aí elas, olha, como é que tá? Estourou a pandemia, eu já mandava, né, eu e Pátia, como é que tá, pelo amor de Deus, como é que vocês estão, e aí, e tal, e aí elas respondiam, e eu, olha, será que eu posso usar um desses áudios aí, dona Edith? Olha, ainda estou montando, eu acho que a senhora ainda está no meio da série, será que eu posso gravar e continuar aí usando esses áudios? Dona Vanilda, que é uma que está no 5º, me ligou, contando sobre o momento do Quetaí, que ela ouvia que o vô dela contava, isso é um spoiler, né, mas enfim, o vô dela contava que ia chegar o tempo do Quetaí. Então, fica quieto aí, né, do Quetaí, que as pessoas iam ficar todas dentro de casa, trancadas, e que ia ser trágico e tal, e ela tinha me contado isso por telefone, e também pedi para ela me mandar essa história por áudio do WhatsApp. O WhatsApp virou um grande depositório, sei lá como é que fala isso, de material documental também, né, para a série. E, enfim, isso tudo foi acontecendo. Depois, infelizmente, Dona Vanilda faleceu, vítima de Covid, e isso também mexeu muito com a gente, assim, nas estruturas, né, de relação, né, de poder estar, em alguma medida, ter essa proximidade com elas, e, enfim, o filme foi dedicado à Dona Vanilda, a série inteira é dedicada à Dona Vanilda, e lá no 7º episódio a gente faz essa dedicação, porque o 7º ainda estava editando na época. Mas eu acho que tem muita coisa, assim, e para te responder por último, eu esqueci, desculpa, a última pergunta. Não, é mais uma curiosidade, assim, se você acha que sua formação em psicologia te ajudou, assim, não sei. Fiquei pensando nessa coisa da escuta, né, de também saber escutar, enfim. Talvez sim, eu acredito que sim. Eu acho que eu não consigo separar mesmo, né? Não tem jeito. Que eu acho que você passa 5 anos aprendendo o que é escutar, né? Assim, você passa 5 anos tentando escutar e separar o que é seu, o que não é, né? Assim, imagina se a gente carrega aí dentro do campo da psicologia tudo que a gente escuta, né?
E ao mesmo tempo tá no vínculo. Eu acho que talvez isso tenha trazido, sim, tenha ajudado muito. E na época, quando eu estava fazendo a monografia de psicologia, já era sobre cinema, então eu ficava muito apaixonado. Eu já era apaixonado pelo cinema antes, né? Eu tinha visto o filme Estamira, do Marcos Prado, eu tinha me encantado, foi o primeiro documentário que eu vi, assim, que, nossa, né, não dá para descrever aquele documentário, achei tão lindo na época, que foi passado na psicologia para apresentar um caso diagnóstico de uma esquizofrênica. Isso era foi um evento, assim, que estava falando sobre esquizofrenia, e eu falei, caraca, mas pelo amor de Deus, que coisa mais ridícula falar da esquizofrenia de Estamira, sabe? Olha o que foi feito nesse filme, eu queria falar do filme, assim, da imensidão que era a personagem, do tamanho que foi realmente colocar o cenário de Nova Gramacho dentro de um contexto extremamente poético, o que era aquilo tudo, e ninguém queria meio que falar disso. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, eu senti meio com uma camisa de força, assim, e muito além do diagnóstico, né, acho que nesse sentido, claro que a psicologia vai muito além do diagnóstico, mas eu acho que foi aquele momento, daquele evento específico, que me causou uma certa irritação. E depois disso eu quis fazer muito esses laços, né, com a psicologia em alguma medida. Comecei de uma forma muito imatura, assim, no meu próprio projeto de mestrado era muito imatura, não sabia muito bem o que eu queria falar, então eu bati cabeça demais, porque eu estava muito também na teoria. Eu tenho vontade de voltar a ver esse material de novo de pesquisa, sabe, para fazer agora, depois de ter passado pela experiência, né, do cinema. O cinema, eu acho que ele é muito corpo, né, ele é corpo vivo, né, ele não é só ideia, né, o cinema, ele é um recorte de olhar, ele é uma experiência mesmo, né, e talvez, nesse sentido, o cinema invisível leva isso um pouco às últimas consequências, né, do tipo, ir muito para a experiência, né, e aos poucos ir trazendo a técnica. Agora, na segunda temporada, eu tenho muita vontade de conseguir aliar um pouco mais a técnica com a intuição, que eu acho que é um elemento mágico, assim, no sentido criativo, sabe? Você desenvolver bem a técnica e a intuição, eu acho que dá um combo no esquema Eduardo Coutinho para cima, né? Então, um pouco isso. Acho que eu falei demais. Obrigado, Monique, também, pela pergunta. A Sérgio levantou a mão, mas eu vou ler o documentário do Cristiano que ele passou aqui no chat primeiro. Em Crítica à Razão Pura, Kant faz uma virada na filosofia ao propor a importância da experiência empírica em detrimento da racionalização instrumental, elevando o conhecimento oriundo dessas circunstâncias desconhecidas ligadas ao espírito. Durante a fala da senhorinha, lembrei dessas proposições filosóficas sobre a origem dos diversos conhecimentos. O conhecimento que, embora está repleto de estratégias para nos ajudar a fazer uma leitura mais refinada. Nossa, Cristiano, fiquei com vontade de te ouvir. Comente, Diego. É interessante, né? Porque eu acho que o conhecimento, ele vem vulgar essa coisa do conhecimento que vai para além da razão. Eu acho que nesse sentido, Dona Maninha e todas elas trazem para outra dimensão, né? Que não é o conhecimento que está no aprendizado da leitura do livro ou da aula, mas é um conhecimento que vem de uma oralidade, né? Que é essa coisa temporal, esticada, né? A gente está em tempo, imagina, a gente está no momento de o Twitter, que é passei a informação. E aí você dá de cara com esse interior do mundo, do Brasil, que lida com outra lógica, que é a oralidade. Então, para você me escutar a minha verdade, escutar e aprender, você vai ter que ter tempo. Caso contrário, sei lá, tira uma foto, né? Vai embora. Né? Mas se você quiser mesmo me escutar, você vai precisar de tempo. E aí o tempo, essa narrativa longa, né, que se prolonga, que não tem tanto controle, né, ela pode durar 5 horas, ela pode durar 5 dias, ela demanda uma qualidade, né, é uma qualidade de experiência.
que eu acho que isso, que eu acho que o Cristiano está falando, dessa leitura mais refinada da vida, que eu acho que é a gente poder abrir os poros para aprender, talvez, como escutar e como experimentar o tempo, né, de outras formas também. A gente está numa crise de narrativa. O Krenak fala muito isso. A gente está num momento de crise de narrativa, assim, que, sei lá, se é só do cinema, não é de tudo. E aí escutar essa oralidade, essas narrativas longas, eu acho que tem feito muito bem, assim. Eu acho que tem ancorado o nosso pé no chão. E não por acaso, isso está muito ligado aos povos que estão na terra, aos quilombos, aos indígenas, aos terreiros, né, as pessoas que estão diretamente ligadas com a natureza, elas sustentam e têm essa coragem de sustentar a narrativa longa, oral, né? Hoje eu acho que a gente está muito fraco, a gente está realmente se perdendo, assim, nesse excesso, e talvez, assim, quando a gente senta para escutar a Dona Maninha e Mãe Marieta, imagina, Mãe Marieta no 6º episódio tem 109 anos, ela, em 1929, viu morrer todo mundo na seca, viu caravana prestes passar, ela, sabe, e ela conta isso com tempo, que parece que eu estava lá, sabe, assim, eu tenho isso no meu corpo. Aí você tem que ter uma certa coragem, né, para escutar, para estar ali. Tem que ter uma coragem, porque isso é afetivo, isso mexe com você. É muito mais fácil, talvez, eu escutar rapidamente alguém que passou por isso, do que realmente você tá ali tendo uma experiência, né? Então, eu acho que isso me chama a atenção, assim, me trouxe um pouco, a fala do Cristiano me trouxe um pouco para esse tipo, né, de narrativa que a gente precisa atentar hoje também. Obrigado, Cristiano, pela pergunta. Sérgio? Oi, boa noite. Não, primeiro eu queria parabenizar Moema, Carlos Otávio, João Marcelo pela iniciativa de retomar o projeto, que é um projeto que a gente sempre, né, é muito caro para a gente, assim, e essa iniciativa de vocês eu achei bárbara, e parabéns, assim, e parabenizar também o Diego, né, que o Diego até já falou, né, um pouco dessa surpresa, né, e da volta, né, dele em função dessa passagem por ele, no caso do programa, né, e na verdade não é nem uma pergunta, eu tinha uma questão para o Diego, que na verdade ele acabou respondendo, e até na pergunta da Monique você falou um pouco de até uma dúvida que eu tinha na relação a essa sua trajetória, porque na verdade é engraçado porque você falou até do seu projeto original, eu também tinha uma percepção de você como que você tinha um perfil teórico, né? O seu projeto era bem teórico, depois você foi orientado pela Carla, né, que agora está na UF, e eu lembro que, você pode até corrigir, mas assim, eu lembro que daí você foi fazendo um determinado recorte, e eu lembro que um período, você acabou com a Clarissa, né, Campolina, mas, que é a dissertação, mas você passou pelo TEIA, né, que é o partido da TEIA, e aí, curiosamente, eu até pensei, fiz um paralelo com o trabalho da Marília Rocha, que também tem um percurso de academia, e depois vai para o norte de Minas também, assim, mais ou menos, quase que... E aí, na verdade, aí depois eu acho que vi uma matéria em relação à sua parte prática, né, e aí, na verdade, você um pouco respondeu um pouco sobre isso, para fazer um pouco esse paralelo da teoria e prática, né, que na verdade acaba começando quase que no mesmo período, né, enfim, é um comentário, enfim, até por essa relação ao conteúdo mesmo das suas pesquisas, né, que talvez tenha alguma relação até que tenha que vai aparecer na sua prática, enfim, né. Enfim, é um comentário, mas se quiser comentar um pouco mais sobre isso, né. Super, Sérgio, que legal te ver aqui, assim, vai caindo um monte de ficha no sentido de que giros bons, né, que às vezes a vida dá, assim, que isso consolida muita coisa no sentido de, eu me sinto muito grato por ter passado pela pesquisa, pelo mestrado, e vejo que vontade que eu tenho de fazer tudo de novo, entendeu? Porque agora, com essa experiência prática no corpo, eu acho que ia ser muito mais proveitoso. Eu estava muito perdido na época, nas teorias, eu não sabia o que era fazer mestrado. Eu acho que a maioria chega bem assim, mas muitos já chegam realmente com foco. Eu estava mudando, uma transição também de saberes, assim, eu estava vindo muito da psicologia, e eu estava amando muito cinema, mas eu não tinha tanta prática. Então eu fiz o que dava, né, na época,
bati muita cabeça, realmente. E até pensar no Teia, de algum jeito, foi muito legal, nesse sentido de que eram filmes próximos, que diziam um pouco dessa realidade que depois eu ia viver, que a Marília investigava o sertão, Clarice também, Elvésio Marins. Até encontrei o Elvésio no meio do sertão, uma vez ele estava gravando Quimeras, que é um filme longa dele lá, eu estava perto da vila que eu morava, e um amigo falou, olha, eles estão gravando, vão lá, acabei encontrando ele, e, enfim, esses rodopios da vida. Mas acho que, assim, eu fico com muita sede ainda da pesquisa, sabe? Poder ir para prática me aumentou ainda mais, porque a academia, ela é muito potente. Quando a gente tem um pé firmado, assim, ela é muito potente. Eu acho que até quando não tem também, porque ela é produção de angústia também, né? Assim, eu fiquei muito angustiado, senti que no final eu consegui sentir que eu realizei a minha dissertação. No final da dissertação, que eu estava falando de geopoéticas, de espaço, mobilidade no sertão, a partir dos filmes da Clarissa, mas eu me dispus a ir até lá, onde foi a gravação do filme do Jirimunho, que eu falei muito. E me dispus a ir brincando já, experimentando, então eu já comecei a dar corpo para isso. Acabei morando nessa região. E aí essa pesquisa me levou muito para o cinema prático, né, de algum jeito. Mas eu penso em voltar cada vez mais a fazer essas relações de novo com essas teorias, com a conversa. Eu acho que eu não soltei, né? Vira e mexe eu faço gancho com o que eu escrevi lá na dissertação. Eu acho que tudo que eu escrevi é muito massa, ainda continuo aprendendo, né? Mas de alguma forma acho que é de pegar aquilo e colocar aqui, deixar corpar, sabe? Trazer para o corpo. E acho que é uma combinação boa, que nos coloca muito, né, no lugar de aprendiz mesmo, sempre, né? Então, quem sabe poder voltar agora ao FJF nesse sentido, simbolizado aqui nesse encontro, possa abrir essas portas também de diálogo e de continuar aprendendo, sabe? Isso me instiga demais. E eu agradeço muito também a sua jornada, a sua conversa. Nossa, eu queria ter conversado muito mais, né, com você, Alessandra, com toda a galera lá, mas enfim, mestrado, né, galera? Nossa, é aquela loucura, né? Mas a gente tem tempo para isso, a gente está falando de tempo, né, de tempo expandido, eu acho que as pesquisas se dão também por outras vias, né, também. E eu tenho vontade de colocar um pouco do cinema invisível também na academia, sabe? De poder sustentar um pouco o método mesmo, assim, de entender, de dialogar, e eu acho que tem muita conversa que pode surgir daí também. E agora no próximo, que é o longa, que é o Gerais da Pedra, que aí de fato é cinemão mesmo. Aí eu o primeiro longa que eu falo cinemão, assim, nesses moldes, voltado mesmo para o cinema, para a exibição. A gente está acabando agora o processo de montagem, demorou 5 anos, mas a gente passou toda a boa parte do livro do Grande Sertão, a gente foi para a geografia toda, muito focado na história de Diadorim. Então, tivemos em lugares que ela passou a infância, em lugares onde ela morreu, em escutar a oralidade por trás desse sertão hoje, né? Então, também, vamos ver o que dá no meio disso tudo. Mas obrigado pela troca também. E um abraço para a Alessandra também. Mando sim, mando sim. Mais alguém, gente? Tá, então eu vou fazer minha... Na verdade, são 2 perguntas, uma você vai me responder muito curtinha, a outra eu não sei, Diego. Porque uma eu anotei aqui que eu fiquei curiosa, vou voltar lá no episódio da Dona Maninha e depois eu volto na nossa discussão. Que é, o que aconteceu com a plantinha da Dona Maninha? Ela tá plantada, ela tá lá na Chapada Diamantina, onde a Pátia morava, mas ela durou na água. Cara, eu acho que foram meses e meses, assim, na água, e a gente sempre mandava áudio, cara, essa plantinha não morre, ela só abre flor, ela abria muita flor, e aí ficou a marca, né, da Dona Maninha, e ela tá lá, plantada até hoje, tá lá. Fiquei pensando que agora eu vi. Era sobre uma coisa que você falou agora há pouco, que você falou que a academia
de angústia. E eu acho que todo mundo na hora que tem que fazer algum trabalho mais longo sente isso. E aí eu pensei numa comparação entre a academia e o cinema na prática, né? O que tinha de angústia na realização de um filme, o que tem de angústia na realização dos seus filmes e como isso é diferente ou foi diferente nos seus processos, assim. Eu acho que angústia o tempo todo, né, assim, e elas nunca solucionam, nunca vai. Tipo, hoje eu assistindo o episódio, nossa senhora, já vem, mas assim, a angústia não é sofrimento, é isso que é diferente. Eu tenho trabalhado diretamente com a parte formativa, né, na região por onde eu passo, ali do sertão e tal, com os jovens da região, então a gente trabalha cinema, estuda cinema, e são projetos que eu faço questão de estar muito próximo dessa juventude que está ali nessas regiões, para a gente aprender junto, e é muito claro, a gente fala de angústia o tempo todo. Quem está nesses lugares de aprendizagem é lugar de angústia, e quem não está no lugar de aprendizagem? Todo mundo está, né? Então, assim, só que é isso, às vezes eu vejo lá, vai entrando num combo de processos, porque às vezes a gente faz uma residência artística, tipo, agora a gente vai lançar um filme feito a 5 mãos, 5 diretores à distância, fazendo um filme com a temática deriva na região do Alto São Francisco. Enfim, são comunidades ribeirinhas. Você imagina o desafio disso tudo, o nível de angústia que se chega para gravar o filme, para fazer o filme acontecer, aquela loucura. E aí tem o limiar da angústia que não precisa passar para o sofrimento. A angústia é uma tensão, ela é uma pulsação, né? Ela tá ali. Às vezes você não dorme, porque você tá aquilo, você não desliga, aquilo te dominou. Mas ela é um quadro de vida, né? Assim, ela é um quadro para cima, ela tem uma potência, né? Quando vai para o sofrimento, a gente se contrai, eu acho que aí você vai entrando numa outra zona que não é muito criativa, acho que não é tão produtiva. Você vai meio que autodestruindo e auto-sabotando tudo, e aí é uma hora que eu acho que você tem que... Para onde que eu tô indo, né? Tá me fazendo bem? Tô querendo controlar demais, né? Mas é isso, geralmente quem é muito controlador sofre mais do que fica na angústia, né? Aí eu indo para psicologia da vida, né? Mas eu acho que é isso, falar de angústia é falar mesmo de pulsação, né? De você conseguir sustentar a criatividade ou o tamanho do seu projeto, né? Dá conta disso. Então, assim, a angústia, ela vai existir tanto na academia, quanto na realização de filme, quanto na realização de qualquer outra coisa, assim, é isso que você... Na vida, entendeu? É isso, tá na vida. Olha onde a gente tá, onde a gente foi parar, a gente tá em 2021, né? Angústia para todo lado. Agora, como ela traduz, né? Como traduzir isso, né? Se a gente está no cinema, como traduzir isso em cinema, em filme, é da decisão de cada um, né? Assim, é de fato como que cada um está fazendo esse percurso de angústia, né? Mas é linha de pesquisa e linha da vida, que eu lembro muito da Preciosa no primeiro dia de mestrado, eu tremia de cima e embaixo, assim, de nervoso, assim, será que eu vou dar conta aquilo tudo? E a Preciosa falou uma coisa muito linda, que eu estou muito interessado na linha de pesquisa, mas eu estou muito interessado nas linhas da vida, nas linhas de vida. Aí eu, caraca, isso ficou muito comigo, né, que é a mesma coisa, se a gente for ver, né, se a gente separar muito a academia da vida, eu acho que dá um nó, lá na frente você vai ter que desatar, tá melhor não fazer isso agora. Eu acho, assim, eu tenho essa sensação, e vivendo por experiência própria, assim. Eu tive que tirar um nó gigante da minha cabeça, mas foi produtivo, é angústia. A sua resultou numa coisa boa, assim, série, né, que você estava falando já. Eu gostei muito, mas assim, você já sabe, já declarei que virei fã. Mais alguma pergunta, gente? Acho que está dando tempo. Se ninguém tiver mais nada, acho que vamos encerrar, né? Então tá. Eu queria agradecer todo mundo que veio, agradecer de novo o Diego, o Carlos Otávio, o João Melo, que ajudaram a organizar aí, divulgar e etc. O Sérgio, que
aqui hoje, a Alessandra, que deixou a gente fazer, que deu carta branca. Eu falei assim, tá louca, e enfim, estamos aqui, deu certo. Então, muito obrigada a todo mundo. Espero que a gente se encontre na vida aí, Diego e todo mundo, né, assim, na faculdade em breve. E é isso. Tá bom? Muito obrigada e boa noite. Eu agradeço também, muito, muito obrigado a vocês. Vida longa, mais uma vez, para esse projeto muito bonito. O que competir a mim, o que precisar, eu estou aqui. Estou muito feliz mesmo aí e honrado mesmo por estar aqui nesse lugar de fala e de vocês escutarem e a gente poder trocar. Sérgio, um grande mestre, muito obrigado também por estar aqui. Alessandra, e é isso. Valeu mesmo, assim. Que seja o início aí de muitas inspirações. E lá vem, segunda temporada, se Deus quiser, vem aí pela frente, vem Gerais da Pedra, a gente vai em comunicação aí. Divulga pra gente, Diego. Vai lá, cinemainvisível.com, tá tudo ali, as novidades, tem no Instagram também, cinema.invisível, tem as novidades lá. Parabéns, Diego, parabéns, Moema, Carlos, João Marcelo. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo evento e obrigado, Diego, por comparecer aí.